Oi, tudo bom? Antes eu quero agradecer aos novos inscritos no canal. Curtam, compartilhem, ative o sininho e deixe aqui temas para os nossos próximos vídeos. Vai nos ajudar muito, será maravilhoso falar um pouco sobre as sugestões de vocês. Nosso tema hoje é o seguinte: tem pessoas que acreditam que o psicólogo ele é uma figura místico-mágica. Como assim? Tem pessoas que procuram um psicólogo para trazer o marido de volta, para arrumar emprego. Muito estranho isso, mas acontece. No sentido de procura terapia e diz assim: olha, eu vim fazer terapia porque uma amiga minha se separou, fez terapia e o marido voltou para ela. Então, meu marido se separou de mim, minha esposa se separou de mim, eu vou fazer terapia para ela voltar. O psicólogo, ele não vai trazer o marido de volta. Ele não faz amarração. Isso é outro departamento, é outra história. O psicólogo, num caso desse, ele vai desenvolver tua autoestima, para que você entenda que com esse companheiro ou companheira que você estava, você pode até voltar, mas você pode encontrar outras pessoas, refazer a sua vida de outra forma. E não ele vai falar necessariamente atitudes que você vai tomar para trazer seu companheiro ou companheira de volta. Não é assim. Ou em outro caso, perdeu o emprego e na hora da demissão, a chefia comunicou a ele que ele estava sendo demitido por um comportamento arredio, agressivo, ele precisava fazer terapia para melhorar. Então ele vem para o psicólogo acreditando que vai fazer terapia rapidinho e vai voltar para aquele emprego. Também não é assim. O psicólogo vai analisar o caso, se for um caso de ansiedade, irritabilidade, vamos traçar um perfil de trabalho e vamos trabalhar aquela pessoa para ela melhorar essas características e não necessariamente ela vai voltar para aquele emprego. Então, o que acontece? Há pessoas que confundem, que acreditam que a psicologia, como eu já falei antes, é uma coisa mágica, mística e que vai resolver os seus problemas num passe de mágica. Não é assim. O trabalho do psicólogo é um trabalho muito elaborado. Ele vai trabalhar sua autoestima, ele vai trabalhar as situações de vulnerabilidade que você apresenta no tempo dele. Aí vem outra questão. Existem pessoas que criticam o profissional, o psicólogo, a psicóloga, a ciência, a psicologia, porque eu comecei a fazer terapia e demorou muito e eu não fiquei bem. Primeira coisa, vá pesquisar, vá no Google, pesquise sobre as abordagens psicológicas. Numa dessas abordagens você vai ver a psicoterapia breve, que como o nome está dizendo, é breve. Então é de um curto período de tempo. Se você optar por ela, você não vai passar anos na terapia, tá? Você vai fazer sua terapia e você vai ficar bem. Agora você vai procurar um profissional naquela abordagem, que trabalhe naquela área. Você vai ver as outras abordagens psicológicas e aí você vai conversar com o profissional para saber se aquela abordagem que ele usa se enquadra no seu caso. Outra coisa, ninguém fala de sua intimidade se não tiver empatia com o outro. Ou seja, você não vai conversar isso com uma pessoa que você não foi com a cara dela, que você antipatizou. Então você chega no psicólogo, entra, olha para aquele psicólogo, quando sai, eu não vou conseguir falar. Hoje é dia de terapia, eu não vou conseguir dizer nada, eu não fui com a cara daquele psicólogo, eu não fui com a cara dela, eu não fui com a cara dele. Não faça, porque você não vai conseguir falar das suas intimidades, das suas dores com uma pessoa que você antipatiza, não é? Outra situação importante existem profissionais e profissionais. Então, há profissionais que fazem a manutenção da doença e não tentam te ajudar a curá-la. Essa manutenção da doença faz com que a terapia fique longa e não produza resultado algum. Então, há pessoas que dizem assim, eu passei anos no psicólogo e não resolveu. Essa questão de psicólogo é tudo uma furada, é tudo enrolação. Eu passei anos com o psicólogo, ele dizendo que eu não ia ficar bem, ou que eu estava melhorando, mas que não estava boa para alta, que eu nunca estava bem para alta, eu nunca saía, nunca recebia alta, então eu abandonei.
Existem profissionais que fazem a manutenção da doença por motivos financeiros, para ter aquele paciente ali, porque já é uma fonte de renda segura. Isso existe? Existe. Porque existem profissionais éticos e profissionais antiéticos. Tudo isso você precisa rever. Ah, Silvia, aconteceu isso, eu encontrei um profissional assim. Eu acho que é por isso que eu desacreditei na psicologia. Procure um outro. Converse com ele, veja a abordagem dele, veja o tempo. Claro, não é você que vai dizer o tempo. Ah, eu quero fazer terapia e um mês ficar bem. Não é assim. Também depende muito da vontade do paciente de ficar bem. Do paciente conseguir falar suas situações, dele conseguir ter os insights certos, entendeu? Dele estar realmente colaborando na terapia. Isso, a terapia vai fluindo e ele vai melhorando. Não é? Mas é importante que haja uma cooperação grande do psicólogo e uma cooperação maior ainda do paciente. Tem que ter esses dois lados da moeda. O paciente, ele precisa avaliar se está melhorando e se ele realmente quer melhorar. Outra coisa, a codependência. O psicólogo, ele não está nem à frente do paciente, nem atrás do paciente. Ele tem que caminhar ao lado como um facilitador momentâneo. Ele não tem que ficar ali eternamente. Imagine o seguinte, você levou um tombo, você caiu e machucou a perna, então você vai ter que usar uma muleta por um tempo, até sua perna ficar boa e você conseguir pisar no chão e voltar a andar normalmente. Entendeu? Então, aquela muleta é um facilitador para você se locomover por um período de tempo, não eternamente. O psicólogo é a mesma coisa. Você está ali para trabalhar suas questões por 6 meses, 1 ano. À medida que você também se esforça para melhorar, você vai conseguir resultados. Mas se você percebe que o psicólogo ele leva a terapia, sempre volta para outras questões, e você diz, olha, eu estou bem, por exemplo, seu problema é com a sua mãe, são problemas com as figuras parentais, aí você diz, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe já faleceu, eu tenho um relacionamento muito bom. Não, você tem problemas com a sua mãe, é por isso que você não pode sair da terapia agora. Bote um pé atrás, procure outro profissional. O psicólogo, como eu estava falando, é um suporte, ele vai te ajudar por um período de tempo. Quando você estiver bem, você vai agradecer e vai se despedir desse profissional e vai seguir sua vida. Essa codependência, há psicólogos que realmente não dão alta? Por motivos que eu já disse aqui. Cabe a você procurar um profissional adequado. Como eu já falei, primeiro, pesquise sobre as abordagens psicológicas. Pesquise o tempo de terapia. Tem terapeutas que passam anos, é a abordagem dele. Se você se identifica com isso, ótimo, joia. Apenas não chegue para um psicólogo, critique-o, porque você passou anos, você não sabe qual é a abordagem dele e o que você está fazendo ali. Tem pacientes que chegam nos consultórios de psicólogo e passam muito tempo e depois dizem, eu nem sei o que eu estava fazendo ali. Então, não pode ser assim. Procure primeiro, pesquise sobre abordagens. Quando você estiver com um psicólogo, pergunte, tire todas as suas dúvidas antes de você começar a falar. Tire todas as suas dúvidas. Olha, eu quero saber quanto tempo eu vou ficar. Se ele diz, olha, é um tempo indeterminado, vai depender da sua boa vontade. Ótimo, e você vai avaliando. Se chegar no meio do caminho, você vê que a relação paciente e terapeuta não está dando certo, converse com ele e procure um outro psicólogo. Saia dessa terapia e procure outra. Você é livre para isso. Como eu disse antes, o psicólogo ele não tem que ser o seu guru. O psicólogo não é guru, certo? O psicólogo não é mentor. Ele não tem que estar com você a vida inteira. Ele tem que passar um tempo com você, resolver as questões principais que você precisa naquele momento, se é distúrbio, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, se é um luto, se é uma perda, se é, enfim, situações desse jeito. Aquelas situações se diluíram, hora de se despedir. O psicólogo que faz a manutenção da doença, ele está agindo de uma forma incorreta. E muitas vezes as pessoas deixam de ir para o psicólogo
porque passaram por esses tipos de profissionais que fizeram só a manutenção da doença com objetivos apenas financeiros, de manter aquele paciente porque mantém aquela renda certa. Um psicólogo sério, ele tem um plano de tratamento que vai explicar a você. E dependendo da sua evolução, você vai se enquadrar naquele plano de tratamento e você vai saber mais ou menos quando você vai receber alta. Então é isso, gente. Pensem sobre essas questões. O psicólogo, ele não está ali para dar respostas rápidas. Ele não está ali para trazer marido em 7 dias, emprego em 3 dias. Ele está ali para cuidar da sua autoestima, do seu problema, do seu crescimento emocional, entendeu? Ele está ali para você amadurecer enquanto pessoa. Ele está ali facilitando o seu crescimento emocional. E ele está ali para facilitar a sua vida por um momento. Não para toda a vida, não para você criar uma relação de dependência excessiva que depois ocasionará uma frustração e você terminará saindo no meio de um processo terapêutico. Então, procure a abordagem que você mais se identifica, converse com o profissional no dia, veja se você tem empatia por ele, aquela história, foi com a cara, não foi com a cara. E seja clara nos seus objetivos, seja claro nos seus objetivos quando você for fazer sua terapia. Não estipule tempo de saída, eu não estou aqui dizendo que a terapia necessariamente tem que ser super rápida, mas converse com o profissional sobre isso, para não acontecer o que eu já falei antes aqui nesse vídeo, ok? É isso, um grande abraço, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal.